Oncopédia, NASCO 2017 em Chicago. Agora, os avanços em drogas-alvos, especificamente naqueles pacientes com câncer de pulmão, adenocarcinoma e translocação do ALK. O ALK, a gente sabe, é uma alteração muito incomum, rara nos adenocarcinomas, algo em torno aí de 2, 3%, em algumas séries chegando até 5%, mas em números absolutos, apesar de numericamente baixo em porcentagem, frente ao universo dos pacientes com adenocarcinoma e câncer de pulmão, mas isso corresponde a algo em torno aí a 12 mil pessoas por ano com esse tipo de alteração. E aí o que foi feito anteriormente, até a gente chegar aqui, na história dessa translocação, dessa alteração? A gente viu o desenvolvimento, descoberta e aprovação da primeira droga crizotinib em 2011, em um espaço bastante recorde de tempo. Em menos de 5 anos a gente teve a descoberta, a produção de uma medicação contra o ALK e a sua aprovação pelo FDA americano, Agência Regulatória Americana, em 2011. Aqueles indivíduos que falham ao ALK, em geral, a gente pode utilizar ceritinib e alectinib, são inibidores do ALK de segunda geração, diferentemente do crizotinib, que é de primeira geração, e ambos já estão aprovados também, sendo que em 2015 a gente teve a aprovação do alectinib. Ano passado, o alectinib, então, foi comparado diretamente na primeira linha, confrontado na primeira linha, então a sequência é crizotinib, falhou crizotinib, aí se oferece ou ceritinib ou alectinib, mas o estudo J-ALEX, apresentado ano passado, trouxe para a primeira linha para confrontação já de cara em pacientes recém-diagnosticados, nesse J-ALEX, alectinib versus crizotinib, já na primeira linha de tratamento, como a gente chama. E o resultado foi estupidamente positivo, com uma redução de risco de progressão da doença maior do que 50% em favor de alectinib. Só que esse estudo foi em população oriental e agora o que foi feito e apresentado na ASCO no 5º dia do congresso pela doutora Alice Shaw de Boston, que foi a primeira autora desse trabalho. A Alex já está até publicado na New England Journal of Medicine, recém-publicado, foi exatamente isso, comparar os dois remédios na primeira linha em população ocidental. E o resultado também foi muito positivo, foi impressionante, foi um trabalho bastante grande, com 286 pacientes. O endpoint primário, ou seja, o objetivo primário desse trabalho era avaliar o tempo livre de progressão desses indivíduos. E a taxa de resposta também foi um endpoint, só que um endpoint não principal, mas também foi avaliado e foi claramente superior para aqueles indivíduos que receberam alectinib. Foi de 83% versus 76% para os indivíduos que receberam o crizotinib. E aí a gente começa a ver o espanto, né? Então, a gente sabe que o crizotinib, numa mediana aí de 10 meses, esses pacientes acabam progredindo e, de fato, isso em estudos prévios, e de fato foi o que a gente observou nesse trabalho. O crizotinib teve uma performance de sobrevida livre de progressão de 10,4 meses, mas a alectinib superou em muitas expectativas e alcançou 25,7 meses de controle de doença sem progressão, ou seja, um ganho de 15 meses adicionais, algo sem precedentes que a gente nunca tinha visto em primeira linha de pacientes com drogas-alvo. Isso vale para ALK, isso vale para EGFR, isso vale para ROS, isso vale para RET, para BRAF, qualquer medicação-alvo é sem precedente o que foi alcançado. Isso representou uma redução de 47% no risco de progressão desses pacientes. Então, a gente realmente fica sem palavras quando vê resultados assim, e uma coisa que chamou muito a atenção foi a capacidade dessa nova medicação de fazer uma penetração em sistema nervoso central. O crizotinib ele tem uma capacidade de penetração, assim como outras drogas-alvo, mas o que foi avaliado nesse estudo também? Ao término de um ano, quantos % dos pacientes tinham metástase cerebral em um braço e no outro? No braço alectinib, só 9% dos pacientes tinham a metástase cerebral e no braço crizotinib, 41% tinha metástase cerebral. Então, é realmente estrondoso e uma redução do risco de progressão em sistema nervoso central de 60%. Poucas vezes a gente vê isso. Então, esse é um grande avanço.
no tratamento dos pacientes com translocação do ALK. Só chama atenção que também é uma medicação que tem seus efeitos colaterais. Algum tipo de efeito colateral foi visto em 41% dos pacientes com alectinib, ao passo que dos de crizotinib foi 50%. E os principais efeitos colaterais com alectinib foram fadiga, mialgia, constipação, efeitos constitucionais principalmente. E aí também até edemas periféricos também foi visto, ao passo que crizotinib são os efeitos clássicos que a gente já conhece, náuseas e sintomas gastrointestinais. Tá ok? Em breve, mais vídeos para vocês aqui da ASCO 2017.